Bom, pessoal, começando mais um podcast aqui. Hoje eu recebo aqui dois grandes amigos aqui. Eu vou falar do meu amigo Eustáquio, que sempre está aqui com a gente aqui na TV. Seja bem-vindo, Eustáquio, tudo bem? Tudo ótimo. E hoje, apresentando um novo amigo aqui, que é o Marcos Vilela, da Frota News, é isso? Isso mesmo, é um portal de notícia focado para gestores de frotas. Bacana. Quando a gente fala hoje de frotas, como que você tem visto o avanço da mobilidade alternativa, quando a gente fala de combustíveis mais limpos? As empresas estão de olho nisso? Um percentual pequeno, né, está de olho nisso. E quando a gente vai falar de frotas, né, é muito importante a gente entender as necessidades e as diferenças das frotas de veículos comerciais, urbanos e rodoviários, de curta, média e longa distância, né? Eu diria que a gente está numa caminhada, né, que podemos imaginar uma estrada de 1.000 quilômetros e digo que a gente está no quilômetro 3 e 5, ou seja, estamos começando essa caminhada e os desafios são muito grandes, principalmente de infraestrutura. Bacana. E hoje você tem observado nesses encontros, eventos importantes do setor, que existe um caminho para todos os combustíveis alternativos? Sim, existe um caminho para todos. Hoje, o que está mais sendo utilizado é o elétrico urbano, porém, a gente está dependendo muito ainda de importação, né, de veículos, né? A gente tem uma produção pouco significativa no Brasil e também a gente tem um problema de infraestrutura que ainda é muito cara para manter esses veículos carregados. Então, mas muitas empresas estão investindo mais como laboratório, né? Vamos testar assim a viabilidade econômica, porque ainda ela parece teoricamente ser possível, porém ainda não existe testes completos com longo prazo, já que é uma coisa muito nova. O segundo caminho que está crescendo muito no Brasil é o do biometano, né? E biodiesel, num biodiesel caminhando para a segunda geração, que a primeira geração tem dado muito problema quando o percentual da mistura do diesel fóssil é maior do que 10%, tem dado muitos problemas mecânicos por causa da formação de bactérias. Isso é uma coisa que o Eustáquio entende bastante, né? Pode explicar mais tecnicamente. Mas há estudos com os do B100. E a gente tem no nosso radar, não para curtíssimo prazo, né, o HVO e também o hidrogênio, que aí nós temos aqui o especialista aqui do nosso lado, né, no assunto sobre hidrogênio. Legal, Eustáquio. Então, voltando aqui para você. Quando a gente fala, analisando uma frota de curto, médio e longa distância, são veículos e soluções complementares que vão atuar no cenário, certo? O que você entende sobre isso? Eu acho o seguinte, eu gostaria de comentar antes sobre produtos fósseis. A gente tem que agradecer aos fósseis, porque se nós estamos chegando nesse estágio que nós estamos, foi porque o fóssil nos apoiou. Então, o diesel, a gasolina, o próprio querosene de aviação, tudo de origem fóssil. Então, a gente não deve criticá-los. Deve enxergar, olha, foi uma ponte. Até aqui foi o nosso caminho. Foi uma ponte até aqui, e vindo uma nova tecnologia, ainda vão ver muito tempo em paralelo. Então, eu gostaria de falar, obrigado, fóssil. Você existiu e existe e apoiou. Agora, quando você acha bioenergéticos, bioenergias que podem superar essa barreira do fóssil, ótimo. E o Brasil, eu falo que ele é iluminado. Fala um pouquinho mais perto do microfone. E o Brasil é iluminado fisicamente e na prática, porque o etanol, que na época foi feito para cobrir o gap de gasolina, da falta de gasolina na época dos anos 70, é um combustível brasileiro nato. Está vindo agora o biodiesel também, é o brasileiro. E o SAF, o querosene de aviação, está chegando também. Brasileiro. Brasileiro também. Então, quer dizer que nós estamos com o setor de energético iluminado e promissor. Então, eu vejo que... E o hidrogênio igual escalar o Everest, é a bandeirinha lá em cima, é o top da solução. É o top da solução. É o top da solução, porque você pegar um produto, água, por exemplo, eletrolizar, tirar o hidrogênio,
fazer ela reagir Quimicamente. para gerar eletricidade e depois voltar a ser água, cara, é um ciclo fechado ambientalmente muito favorável. Uhum. E a gente tem uma coisa muito interessante, que algumas empresas, elas estão criando a própria infraestrutura, né? Já que, por exemplo, né, tem uma grande indústria de alimentos, que tem uma fábrica em Tu, né, não tem posto de biometano lá. Então, ela vai construir o próprio posto. Aí ela vai utilizar essa usina. Você estava até dando uns exemplos aqui, né? De algumas empresas que estão A passando por isso. PepsiCo, né, a L'Oréal e a Ambev. São empresas que, assim, já que não tem infraestrutura públicas, ela está fazendo a própria, né? Hoje Cita um exemplo aí, o que aconteceu? O que você tem observado? Por exemplo, a L'Oréal, por exemplo, né? A L'Oréal, ela incentiva os prestadores de serviços de transporte a investir em caminhão a gás, né? São caminhões, por enquanto, Scania, né? A Iveco vai começar a fornecer também caminhão a gás, mas, por enquanto, só tem a marca Scania fornecendo no Brasil, caminhão a gás. Na Europa, todas têm. Todas que estão no Brasil têm a opção do a gás. A questão é aqui no Brasil. Então, a L'Oréal, os caminhões, no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, tem 2 postos de biometano que a L'Oréal utiliza. Em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, não tem sequer um posto. Ô, louco. Está sendo construído. Quer dizer, o caminhão sai de lá, do Rio de Janeiro, vem para São Paulo, ele sai com combustível biometano, que tem uma eficiência de 85% a 90% na redução de CO2, né, e de outros poluentes. E na hora que tem que retornar, ele volta poluindo. Ele volta com GNV, que polui em termos de 5%, né, dependendo do componente químico, né, em relação ao diesel. Ele não tem a mesma eficiência do biometano. Sem falar que o GNV, ele não faz parte da economia circular. Uhum. Já o biometano faz, porque você produz biometano de qualquer coisa orgânica. Você produz no quintal da sua casa, sim. Se quiser. Então, o que essas grandes empresas estão fazendo, né, e outras estão se juntando, né, a elas, elas mesmo utilizarem a própria infra delas. Exatamente, de todos os resíduos da própria fábrica, ou comprar, né, você pode comprar produtos orgânicos de rede de supermercado, de indústria de suíno, né, da indústria de proteína, né, e tanto do agronegócio também. Você pode comprar resíduos e produzir seu próprio biometano. Hoje você tem no Brasil 7 bilhões programados e já sendo realizado de investimento em usinas de biogás. O biogás é a matéria-prima para o biometano, né? Com o biogás você produz energia elétrica para a fábrica, para os escritórios e tudo. E você pega um percentual, faz o refino dele para transformar em biometano para utilizar na frota de veículos. Outro exemplo que a gente tem aqui muito concreto em São Paulo é da Sabesp. A Sabesp tem uma usina de biometano que usa os próprios resíduos dos esgotos para abastecer uma frota de veículos a gás biometano. Ou seja, é tudo muito recente que está acontecendo, a tecnologia é antiga, né? O que faltou foi um impulso ou uma pressão, né, global, né, pelas questões climáticas, para que essas empresas fizessem esse movimento todo. E, mais recentemente, que agora está sendo discutido no Congresso Nacional, né, legislações e incentivos para que isso seja uma política de Estado, porque não pode depender só do setor corporativo, né? Então, o Brasil precisa definir qual é o caminho, e a Bioenergia do Brasil nasceu com potencial, graças à natureza, gigante. O que está acontecendo, que a gente está vivendo no presente e ainda não está pronto, é a questão das regulamentações. Né? Ou seja, né, quer dizer, todas essas empresas elas tiveram que dar um passo atrás para trazer a solução para si própria, para continuar investindo nesse caminho de soluções sustentáveis para suas frotas. Exatamente. E é muito interessante, né, uma coisa que eu falo já há mais de 20 anos, a melhoria do transporte de carga e de passageiros, principalmente de carga, ela depende muito do embarcador.
Se o embarcador, né, eu gosto muito do exemplo da L'Oréal, se ele, por uma questão de compromisso global da agenda ESG, da questão climática, ela incentiva o fornecedor de serviço de transporte e remunera por isso, porque só exigir não adianta, porque a gente sabe que toda tecnologia nova ela é mais cara. Mas se ele, ele vira um parceiro, remunera pelo investimento na frota de veículos a gás ou elétrico e futuramente, em breve, né, hidrogênio e HVO, seja qual for a bioenergia, né? O Brasil tem condições de ter um cardápio maior do que o restante do mundo, né? O transportador ele faz um papel muito importante para essa transição energética. O mesmo vale para a segurança também nas estradas. Né? Quando o transportador investe em treinamento, investe na renovação de frota com novas tecnologias, ele também está investindo na redução dos acidentes nas estradas. Então, é muito importante quando a gente pensar em logística, a gente pensar nessa dupla, embarcador e o operador logístico, porque é fundamental. Para você ter uma ideia, outro exemplo bom, a DHL. Só para a América Latina, ela está programado um investimento de quase 2,5 bilhões para a renovação de frota para os próximos 5 anos com energias renováveis. O maior investimento dela vai vir para o Brasil. Por quê? Porque a maior operação dela na América Latina é no Brasil. Isso já foi anunciado, a gente já tem as reportagens, né, sobre isso no Frota News, e é onde a gente está sempre divulgando tudo que está acontecendo no mundo com relação a essa transição energética para as frotas. E daria para citar até mais empresas. Estou citando assim, as que estavam de memória. Agora, o Carrefour também é outro exemplo. Então, a gente tem uma transição. Só que tem empresas que têm um projeto mais convincente, mais sólido, mais robusto, e tem empresa que compra 1, 2, 3 ou aluga, né, de caminhões elétricos com medo, por insegurança, né, de uma operação que pode custar muito mais cara e com dificuldade também, porque um carregador elétrico para um caminhão grande, para uma frota... É outra história. É outra história. Aí a gente está falando de investimento de alguns R$ 1.000, assim, próximo a 1 milhão, dependendo do tamanho da frota. Isso só em carregadores. Porque o carregador, além disso, você tem que renovar, revisar sua origem da sua energia, né? Às vezes fazer investimento que ela seja de fonte renovável, igual, por exemplo, a Ambev para caminhões elétricos está investindo em usinas solares, né? E alguns outros transportadores também, e usinas de biogás. E isso requer muito investimento. Que legal, né? Quer dizer, olha só como a nova frota do futuro requer um trabalho muito mais intenso das empresas daqui para trás, né? Olhar e falar, não, mas espera aí, não é só falar, aqui, pluga aqui e a energia está ali. Não, mas de onde está vindo essa energia? Como que eu vou carregar? Como que eu faço esse caminhão voltar de São Paulo para o Rio de Janeiro com combustível com biometano? Né? Então, o investimento vai ser contínuo nessa área e vai gerar muito emprego, né, Eustáquio? Tem 2 momentos da história do transporte que eu gostaria de mencionar. O primeiro foi o William Duran, que é o fundador da GM, lá pelo começo dos anos 1900. Ele era fabricante de charrete e ele viu os veículos a combustão aparecendo. O que ele fez? Vendeu a firma de charrete e começou a investir em firma de veículos a combustão. Por quê? Em Nova York, nessa época, tinha 1.000 toneladas de esterco por dia na cidade. Gerava já um biometano aí, hein? E o pessoal falava, não, esse negócio não vai dar certo. O cavalo comia o mato que estava ali do lado, mas tinha que abastecer com combustível. Olha onde nós chegamos depois dessa fase. E a outra é a Berta Benz também, no material publicado pela empresa sobre ela. Ela saiu de Mannheim, foi para Pforzheim, 100 quilômetros, produzindo o combustível no caminho, em farmácia. Ou seja, cara, e essa mudança nossa do diesel, vamos falar diesel, gasolina, para uma bioenergia, causa isso, né? O próprio cliente está fazendo a infraestrutura de abastecimento para poder usar. É uma coisa de vanguarda.
Que legal, que legal. Bom, muito bacana. Eu quero ter outras conversas aqui para a gente trazer mais sobre assuntos interessantes aí. O Vilela vai ser o nosso parceiro aqui de produção de conteúdo aí quando a gente fala de frota, de mobilidade e de alternativas verdes para a gente trazer para o nosso país. E toda semana está surgindo muita novidade no mundo que pode inspirar muito o Brasil. O que você viu de novidade assim que te impactou? A questão do crescimento do HVO, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Para quem não entende, o que é o HVO? HVO é um diesel hidrotratado, né? É um biodiesel hidrotratado, né? Uma palavra um pouco que trava a língua, né? Que ele é um combustível mais limpo, de energia renovável. Porém, aqui no Brasil, né, eu já questionei várias fontes de informação, a produção dele não é barata. Hoje a gente está caminhando para o biodiesel de segunda geração, que é um diesel com uma qualidade melhor, um biodiesel, né, com uma qualidade melhor do Qual que é o impacto do biodiesel? O biodiesel, primeiro que o Brasil já é um grande produtor de biodiesel. Né? E você tem a possibilidade, né, agora o Congresso Nacional aprovou o aumento do percentual, né, nas frotas de caminhão, porém os transportadores têm um trauma com relação a isso por problemas de contaminação no armazenamento do biodiesel. Ele desenvolve uma bactéria, porque ele absorve umidade se o armazenamento não for correto, desenvolve uma bactéria e essa bactéria gera uma borra que estraga o motor. Então, os danos com manutenção do motor aumentam. Porém, basta resolver essa questão. Produzir o biodiesel, ele não pode ficar muito tempo estocado. Ele tem que ter um uso imediato e num sistema de controle de umidade, de qualidade do armazenamento. Então, você tem um problema muito difícil de resolver, por exemplo, que é a fiscalização dos postos de abastecimento. Né? Imagina, a gente tem até hoje gasolina e etanol batizado. Que também é um problema controlar isso. Exatamente. Qual garantia que a gente vai ter no controle do biodiesel? 2 grupos grandes no Brasil, tanto a JBS quanto o grupo AMAG, que são gigantes do agro, né? Eles estão testando agora frotas, caminhões com B100, 100% de biodiesel. Porém, eles têm um controle completo do processo, desde a produção, a armazenagem e a frota é própria. Então, ali vai dar certo. Né? O potencial de dar certo é muito grande, né? Aliás, a JBS já divulgou resultados bastante positivos com isso. Mas é um processo de controle que a gente não consegue, pelo menos ainda hoje, ter para o usuário final. Como no dia a dia, passando no posto e abastecer. Exatamente, saindo da usina, indo para um tanque onde vai ser misturado o diesel fóssil com biodiesel, daí vai para o caminhão, ou às vezes a mistura é feita no próprio caminhão, que vai levar para o posto, aí chega no posto, o descarregamento num tanque do posto, até chegar no tanque do caminhão. Ou seja, são etapas de controle que no Brasil a Agência Nacional do Petróleo não consegue controlar e ninguém consegue ter esse controle, nem as distribuidoras. Entendeu? Então, eu acho que o grande desafio para o Brasil é o controle da qualidade na distribuição e uso do biodiesel. Senão vai começar a acontecer com esse exemplo que as empresas vão querer ter o controle total, né? Da produção ao consumo. Mas aí só grandes empresas conseguem fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso com caminhões pequenos. E a maioria da frota no Brasil de caminhões está com pequenos e médios transportadores. E terceirizados. Exatamente. Como que funciona em termos de impacto ambiental? Em termos de poluição, o biodiesel para o diesel convencional? Assim, os benefícios eles vão até além da redução do impacto. Você tem uma redução significativa, obviamente. Você tem emissão, você tem emissão. O percentual da redução vai variar muito da qualidade do biodiesel, até mesmo qual é o percentual de origem de proteína animal, de vegetal, tipo de vegetal, o percentual da mistura, porque... Mas em média, assim, você pode falar o quê? Você lembra de algum número? Não tenho. Assim, de cabeça, não estou lembrando, porque ele varia muito. A gente escuta muitos números, mas... Você vai ter uma redução aí, talvez, de 30%. Mas o mais importante do biodiesel não é só isso, não. É a cadeia circular.
quanto mais biodiesel você usa, menos petróleo e menos diesel você tem que importar, né? Menos combustível fóssil você vai utilizar e você cria uma cadeia de empregos, né? Muito maior do que o convencional, o diesel convencional. Porque você vai plantar, você vai utilizar resíduos, né, da indústria de proteína. Então, você tem um ganho muito maior para o Brasil como um todo, né, como sociedade. Que legal. E interessante também uma coisa, tem um amigo meu que falou, nada mais frustrante do que você estar com a solução certa na época errada. É o caso da Amyris. A Amyris fez um processo aí para você criar o diesel de cana, livre de enxofre. Isso nós testamos lá na empresa há mais de 20 anos. Mas só que o custo era proibitivo, tinha os royalties para o Bill Gates, para a Melinda Gates para pagar, porque eles fizeram a bactéria lá para poder processar o caldo da cana e virar o biodiesel, o diesel de cana. Ou seja, era um cenário que você tinha ou o diesel normal ou o diesel de cana. Então, a diferença de custo era muito grande. Mas quando você vai entrando agora em elétrico e hidrogênio, a sua base de referência, ela começa a subir muito. Talvez esse diesel seja ainda factível por um bom tempo ainda, né? Se for redesenvolvido, reproduzido. É um legado que ficou aqui no Brasil e não foi para frente. Então, isso ia ter o etanol para a gasolina, o diesel de cana para o diesel e, no futuro, um SAF aí sustentável para a aviação. E uma coisa bacana, assim, né, ver o que está acontecendo nos últimos 2 anos no Brasil. No início eu dei um exemplo que a gente é como se fosse uma estrada de 1.000 quilômetros, que a gente percorreu 5 ou 10, né? Isso é só uma analogia. Mas o que está acontecendo nos últimos 2 anos é se antes a gente estava 30 por hora, a gente já está 60 por hora nessa estrada. Às vezes, daqui a pouco a gente está 80, 90 km por hora. Se está só até 90, porque o caminhão só pode andar até 90, quando a estrada é boa. O que está acontecendo no Brasil de positivo é que está acelerando. Os investimentos estão chegando, eles são altíssimos. Né? Você tem grandes grupos querendo comprar usinas aqui no Brasil para a produção de bioenergia. Então, a gente está ganhando uma velocidade. Que legal. E tem uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês que é interessante, né? A evolução da tecnologia. Você tinha os motores que eram fabricados inicialmente a combustão, eles eram muito pesados. Depois você começou a criar a relação peso-potência, que ele foi diminuindo de massa e foi aumentando de potência. A célula combustível, eu li agora esse dia uma coisa muito agradável, que foi uma célula combustível hoje, de hidrogênio, ela fornece 120 kW de potência, pesando 250 quilos. Já apareceu uma que oferece 175 quilos e pesa 150 quilos. Ou seja, está diminuindo essa relação. Essa é a mesma coisa, está sendo otimizado a fabricação e a retirada de energia da célula combustível. Que legal. Porque se sair de 250 para 150, é um avanço significativo. Para mim é exponencial. Eu não esperava a tão curto prazo estar ouvindo isso. Que legal. E deve estar chegando outros aí que vão começar a divulgar os seus resultados. Mas o futuro da célula combustível, realmente, eu acho que é a elegância da aplicação de uma energia do transporte. Que bacana. Show de bola. Então, vou agradecer meus amigos aqui e vamos aguardar aí novos vídeos que a gente vai trazer aqui, novos convidados. Combinado? Combinado. Vilela, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Eustáquio. Como sempre. Valeu.